E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Gurizada, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo um conteúdo um pouco diferente aqui no canal, que vocês estão acostumados a ver das gameplays. E o conteúdo de hoje eu vou estar falando um pouco, compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês, porque Bin Salabim não é só gameplays, também é cultura, né? Então, é um conteúdo um pouco diferente, eu não estou tão acostumado a gravar esse tipo de conteúdo. Mas a gente tem que aprender. Tudo como na vida é tudo um processo. Então a gente tem que começar de algum lugar. Eu vou estar trazendo então o livro hoje do Carl Rogers para vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Porque compartilhar conhecimento é coisa boa. A gente compartilha, mas a gente aprende também quando a gente está compartilhando. Tá, gurizada, então é o seguinte, vamos começar do início. Para quem não sabe, então, o Carl Rogers ele nasceu em Illinois, nos Estados Unidos, em 8 de janeiro de 1902. Ele foi um precursor da psicologia humanista e criador da abordagem centrada na pessoa. O Carl Rogers, então, o que ele quis trazer exatamente com esse título, Tornar-se Pessoa? Basicamente, o Carl Rogers ele tem a visão de tornar-se pessoa, que é um processo gradual de construção. E assim, então, como uma planta se desenvolve, um ser humano também se desenvolve. O que significa tornar-se pessoa? É uma pergunta e ela tem vários significados e resultados. Então é o seguinte, gurizada. Por exemplo, se tu é uma pessoa religiosa, se tua cultura ela é baseada em crenças religiosas, tornar-se pessoa talvez possa ser o ato de atingir o perdão máximo. Bom, então basicamente, pessoal, se tu atingiu o perdão máximo, naquela crença, naquela cultura, nessa cultura, tornou-se a pessoa que tu desejava. Tornar-se pessoa, em outras palavras, pode ser basicamente então o conceito do que tu quer ser na vida. O que você quer ser na vida? Ah, eu quero ser engenheiro. Então você vai fazer uma construção na tua vida toda até o processo de tornar-se engenheiro. Quando tu tornou-se engenheiro, pronto, agora você é engenheiro. Mas usando uma profissão como exemplo, né? Mas isso vai muito além, é uma coisa muito mais ampla. Tornar-se pessoa é aquela pessoa que tu quer ser, aquela capacidade máxima que tu pode atingir, aquele auge. Nossa, que você pode falar pra você mesmo. Nossa, eu sou uma pessoa muito boa. Eu me orgulho de mim mesmo. Eu sou feliz, eu me conheço. Ela se conhece, ela tem um autoconhecimento, que é um termo que eu vou estar trazendo daqui a pouco. Mas pra pessoa se tornar, para ela se tornar-se, ela é um processo longo, demorado e que tem alguns percalços no caminho, como por exemplo, questão de autoconhecimento, as relações necessárias para que isso possa acontecer também e afins. Pessoal, antes de eu trazer o conceito na terapia, o livro ele vai estar citando basicamente então alguns conceitos. Por exemplo, é a questão do autoconhecimento, é a questão orgânica do nosso organismo, como que a gente se sente perante isso. Basicamente, então, o Rogers ele vai estar questionando essas situações e vai estar se perguntando como que eu posso propor uma relação no qual o outro possa usar dela para crescer, como que eu posso ajudar alguém a se desenvolver, a crescer. Mas isso a gente vai estar vendo mais adiante no conceito a partir já do conceito de terapia. No processo de tornar-se pessoa, então o Rogers ele defende que a gente tem que dar liberdade para a pessoa agir de acordo com seu organismo. Tá, mas e aí, Binho, o que é o organismo? O organismo, pessoal, é aquilo que a gente sente. Por exemplo, peguemos uma criança. Uma criança, vocês sabem que ela não tá desenvolvida. A gente termina de se desenvolver na idade dos 20 e poucos anos, 25, enfim. Cada pessoa tem seu próprio tempo, né? Mas de maneira geral, em torno dos 25 anos a gente tá, digamos assim, a gente alcançou o máximo do desenvolvimento. Uma criança de 3 anos, ela não está completamente desenvolvida. E o que a gente percebe de uma criança que não está completamente desenvolvida? Ela quer as coisas para agora, ela não tem paciência, ela faz bira, ela grita, ela briga, ela dá risada, enfim, faz as coisas quando está com vontade. Esse é o organismo. O organismo basicamente como que eu poderia dizer em outras palavras? O organismo ele é a vontade que a gente tem, é aquilo que a gente sente. Por exemplo, quando eu tomei uma decisão, tomei tal decisão, por exemplo, é não frequentar mais tal lugar.
Pô, mas isso aqui me deixou muito mal. Eu fiquei muito mal com isso. Esse então é o organismo. É a percepção que a gente tem de nós mesmos e como que a gente se sente. Então o Rogers, ele vai dizer muito que a gente tem que agir de acordo com o nosso organismo. Se organizam, ele se auto-organiza. Então, por exemplo, a gente tendo um autoconhecimento, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente vai saber do que a gente não gosta, o que faz mal pro nosso organismo. Então, tendo esse conhecimento, tu vai evitar fazer certas coisas e a partir disso tu vai começar a agir de acordo com o teu organismo. E o organismo ele vai se regulando. Por exemplo, se tu fez isso aqui agora, não gostou, tu vai gerar um autoconhecimento. E tendo esse autoconhecimento, na próxima vez tu já vai agir de acordo de uma forma diferente. Esse também é uma das razões do aqui e agora. O aqui e agora basicamente é você agir agora. Agir como o que você está pensando agora, não usar o passado. Você vai praticamente usar o passado automaticamente. E não ficar pensando no futuro. Você agir pensando aqui e agora, com aquele conhecimento que tu tem aqui. E se tu não gostar disso, futuramente tu vai se autorregular. E esse é o organismo regulado, com autoconhecimento. Bom, pessoal, então basicamente isso é o conceito de autoconhecimento e organismo. O organismo é aquilo que a gente sente. É aquilo que a gente está sentindo agora, as emoções, os sentimentos. E o autoconhecimento é a gente se autoconhecer. A gente saber que se eu fizer isso aqui, eu vou ficar chateado. Se eu fizer isso aqui, talvez eu fique feliz. E a gente vai se regulando. O autoconhecimento ele regula o organismo. De forma geral, então é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido entender então esses conceitos. Gurizada, então vamos ao ponto da terapia. Já tendo então conhecimento desses conceitos, a gente então vai para a terapia. O que o Rogers ele diz sobre a terapia? Ele tem uma visão própria da terapia que ele desenvolveu com os anos. E basicamente então ele faz a grande pergunta. O que é a grande pergunta desse livro do Tornar-se Pessoa? Como propiciar uma relação no qual o outro possa usar dela para crescer? Como que o terapeuta, o psicólogo vai estar propiciando, vai estar gerando um ambiente no qual a pessoa possa se desenvolver? Essa é a grande pergunta. Vemos uma planta. A planta, gente, ela precisa de... Pegamos uma batata, por exemplo, ou um pé de alface. Pé de alface, é mais bichado. O que o pé de alface precisa para se desenvolver? Ele precisa de água, precisa de sol e precisa de nutrientes. Basicamente é isso, precisa, digamos, de um ambiente correto. Se tiver água demais, ele morre. Se tiver sol demais, também uma seca fodida, ele morre também. Então, a gente é assim como uma planta, pessoal. Não é fisicamente, mas em questão de desenvolvimento. O Rogers ele diz que a gente tem que ter um ambiente propício para o desenvolvimento. O que é esse ambiente propício para o desenvolvimento? O ambiente propício para o desenvolvimento é o terapeuta fazer algumas, como eu poderia dizer, ter algumas atitudes perante essa relação cliente e terapeuta. Uma delas é você não ser ambíguo, você ser você mesmo. Você naquele momento, se você estar com raiva, você permitir-se estar com raiva. Se você estar triste, você permitir-se estar triste. Dessa forma você passa uma visão, não passa uma visão de fachada para quem está à sua frente. Você passa uma visão autêntica. E a autenticidade é um processo importante, né? A gente não tá ali para taxar a pessoa, a gente não tá ali para julgar ela. A gente aceitar, permitir a pessoa sentir como ela ser autêntica. Ela não ser aquela fachada, porque quando a pessoa é uma fachada, ela não se desenvolve. Ela tem que estar sendo ela mesma. E quando ela é ela mesma, ela consegue se desenvolver. De ser receptivo com a pessoa, a gente aceitar ela, a gente ser humano, a gente escutar, a gente traduzir o que a pessoa tem a dizer, fazer uma escutativa, mostrar para a pessoa que a gente tá. São esses alguns conceitos que a gente tem para o desenvolvimento na terapia, para a gente estar propiciando um ambiente correto para o desenvolvimento então da pessoa. Quando a pessoa é ela mesma, ela pode se conhecer. Ela pode treinar, ela pode estar usando aquele ambiente ali que não existem julgamentos. E naquele ambiente que não existem julgamentos, ela finalmente pode
abrir as asas e voar, porque ela vai poder ser ela mesma, sem medo de ser julgada, como a gente percebe na sociedade. No contexto terapêutico, a pessoa sendo ela mesma, ela vai poder se conhecer. Ela vai se permitir, ela vai perceber que ela tá com raiva. Opa, eu posso me sentir com raiva. E ela vai se regulando. Por exemplo, opa, eu me senti muita raiva agora, eu não precisava ter sido assim na terapia, ter ficado com tanta raiva. Então a terapia, ela gera um ambiente confortável para a pessoa ser ela mesma, e sendo ela mesma, como eu já citei mais uma vez, ela vai poder então estar se desenvolvendo. Gente, o problema é então da gente não ser a gente mesmo. Basicamente então vai estar se referindo à questão do organismo. Se você não atende o organismo ao tomar a decisão no presente momento, mas sim com base no passado, você pode ser insatisfeito, uma vez que essa escolha não foi algo natural, ou seja, não foi uma escolha que tu fez por conta própria. Foi uma escolha que tu fez com uma fachada. Agora é o grande ponto. Se tu toma uma decisão pautada numa fachada, tu não vai se sentir feliz com aquela decisão. Isso vai gerar uma angústia em ti. Se você permite ser você mesmo, você vai ficar feliz com aquela decisão. Mas não interpretem mal também essa fala, porque não é simplesmente a pessoa vai, por exemplo, fazer um monte de coisa, vai sair quebrando tudo. Não, porque o organismo ele se regula e a gente somos seres sociais, então é pouco provável que alguém faça isso. Então, por isso a importância de dar liberdade. 10%, se eu conseguir passar 10% é muito desse livro. Vocês têm que ler esse livro para entender. O que eu tô trazendo aqui para vocês é um conceito geral, de alguém que leu o livro mais ou menos um ano e tá fazendo hoje um vídeo apenas, sem preparação nenhuma. É um conceito que ficou no meu inconsciente e que eu tô tentando resgatar hoje para trazer aqui para vocês. Mas não é tudo, entenderam? E turma, ainda complementando então o que eu falei antes, de forma geral, o que é a terapia? No processo de tornar-se pessoa. A terapia é o que? É um treinamento para o convívio em sociedade. Tendo esse treinamento, você pode se regular, você pode regular seu organismo, você pode gerar um autoconhecimento a si próprio. E gerando esse autoconhecimento, você finalmente vai poder desenvolver. E o melhor de tudo, sem ter sido julgado. Sem ter sido julgado, porque o profissional não tá ali pra te julgar. O profissional tá ali pra te escutar, traduzir teus sentimentos e dizer que está tudo bem sentir assim. Então, esse é o processo de tornar-se pessoa. Quando o profissional propicia esse tipo de relação, que a pessoa pode ser ela mesma, que ela pode se permitir sentir raiva, que ela pode permitir se sentir triste, que ela pode se permitir ser feliz, sentir inveja, sentir raiva, ódio, enfim. Ela vai gerar um autoconhecimento, ela vai se conhecendo. E se conhecendo, tendo autoconhecimento, você pode alcançar. Opa, gostei disso aqui na terapia. Opa, eu com raiva na terapia, mais uma vez, repetindo um pouco das palavras antes. Eu com raiva na terapia, eu não gostei. Eu não gostei da minha decisão. Mas pelo menos ninguém me julgou. Foi só um treino. Digamos assim, um treino, entre aspas, né? Cara, é uma coisa linda, linda, que eu consegui resgatar agora lá do fundo do poço da minha memória. Que é quando a pessoa, ela finalmente, ela consegue se entender, ela consegue perceber que ela se sente, quando ela tem raiva, quando ela tem raiva, ela pode sentir raiva. Quando ela tá triste, ela pode se sentir triste. É que ela sendo assim com ela mesma, ela vai desenvolver a capacidade dela ser assim com os outros. Cara, foda pra caralho, meu irmão. Foda pra caralho. Porque, porra, se a pessoa entende que ela pode ser daquele jeito, ela vai gerar uma empatia. Ela vai desenvolver uma empatia pelas outras pessoas. Porque a outra pessoa, ela vai conseguir finalmente entender. Quando ela se entende, ela consegue entender a outra pessoa. Opa, eu passei por isso aqui. Tu não tem como entender a outra pessoa se tu não passou por algo. Tu tem que ter passado pela raiva, tu tem que ter passado pela tristeza pra entender a outra pessoa. E quando você na terapia, você é aceito, você vai aceitar as outras pessoas também. É um espelho, basicamente. É um espelho. Então, quando você estava com raiva na terapia, o profissional te aceitou daquele jeito. E quando ele te aceitou, cara, você se desenvolveu. E você percebeu que você pode sentir raiva. E a partir disso, tendo aquele exemplo do profissional que te aceitou, você vai poder aceitar o outro. Cara,
Pô, isso aqui é foda, foda demais. Seguinte então, gurizada, de forma geral, é isso então o vídeo. Eu acho que eu consegui passar, se eu conseguir passar uns 3% pra vocês, eu já fico feliz. Vocês têm que ler o livro pra entender, porque ele vai abordar muitos detalhes que eu não consegui, não tenho capacidade de memória tão grande assim, a ponto de lembrar tudo ainda mais um ano depois de ter lido. E espero que vocês tenham curtido. O vídeo ficou um pouco longo aí, mas pra quem lê o livro talvez seja um ponto de vista diferente. Talvez você não se sinta sozinho por ver que mais alguém talvez compartilhe da mesma opinião, ou alguém com uma opinião diferente do que aquilo que você formou quando leu. Enfim, pessoal, esse então é o processo de tornar-se pessoa. É um processo gradual na vida, é uma visão muito oriental, uma visão muito asiática das coisas, uma filosofia oriental de deixar as coisas fluir e que elas mesmas vão se resolver, que o organismo ele mesmo vai se regular e ele mesmo se regulando, gostei disso aqui, não gostei disso aqui, ele vai gerar autoconhecimento. E a pessoa tendo autoconhecimento, ela sabe o que fazer e o que não fazer, e assim ela vai parar de se esconder atrás de uma fachada. Ela vai ser ela mesma, e a partir dela sendo ela mesma, ela vai começar a aceitar o outro por ser ele mesmo. Afinal, ninguém reclama da pedra. Como ele cita no livro, ninguém reclama da pedra por ela ser muito dura ou pela água ser úmida. As pessoas são como elas são. E assim a gente encerra então esse vídeo por aqui, gurizada. Espero que tenham curtido. Eu, mais uma vez, se eu conseguir passar 3% foi muito. Espero que eu não seja mal compreendido o que pode acontecer, porque cada um interpreta da forma que quer. E sem mais delongas, então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo mais uma vez. E a gente nos vê então na próxima. Beijos e tchau.